Primeiramente, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do workshop Você Consultora de Imagem. Eu sou a Roberta Carlucci, sou consultora de imagem há 12 anos e atendo clientes pelo mundo todo com as minhas consultorias de imagem pessoais e corporativas. Eu sou formada pelas mais renomadas instituições de ensino no mundo todo. Eu comecei minha trajetória no Instituto Marangoni, em Londres, depois fui para o FIT em Nova York, fiz mentoria individual com a Carol Davidson, também em Nova York, e tenho certificação internacional em Personal Branding pela REACH do William Arruda e também pela State University of New York. Além disso, fiz diversos outros cursos e workshops, enfim, estou sempre me atualizando. Acho que isso é um segredo também, a gente está sempre em constante atualização, porque informação é poder, na verdade? Além disso, eu formei também 8 turmas de consultoras de imagem na minha formação de consultoria de imagem pessoal que eu dei em Florianópolis de 2015 a 2018. Alunas vindas de todo o Brasil. Além disso também, eu ofereci meu conteúdo para centenas de pessoas através de workshops, de mentorias, de palestras e afins. Nesse workshop de 4 aulas, você está aprendendo todos os fundamentos que você precisa dominar para se tornar uma consultora de imagem de sucesso e também ferramentas e dicas bem especiais para você começar o seu negócio de consultoria de imagem com o pé direito. Entender como prospecta clientes, como cria serviços, como vende também e muito mais. Então fica aqui comigo. Na nossa primeira aula, você conseguiu entender um pouquinho sobre o panorama geral do nosso mercado de consultoria de imagem e como ele ainda está recheado de oportunidade. A gente também falou um pouquinho da minha trajetória, falamos sobre a importância, de a gente investigar direito, a vida da cliente para que a nossa consultoria tenha sucesso, seja efetiva, e do primeiro fundamento dessa principal habilidade da gente gostar de pessoas, das nossas habilidades interpessoais. Então, como a gente se relacionar com o nosso cliente, como a gente ter uma comunicação mais assertiva, a gente ter empatia, a gente ter sensibilidade, entre outros fundamentos que a gente passou na aula 1. Se você não assistiu à primeira aula, vai lá, porque elas fazem muito mais sentido quando assistidas em sequência. E não esquece também de baixar o nosso material com a atividade da primeira aula e também com uma sequência ali para você traçar a tua estratégia sobre os fundamentos que você precisa dominar e desenvolver para se tornar uma consultora de imagem de sucesso. Antes de começar, eu quero muito agradecer a todas as mensagens e dúvidas e o feedback que eu recebi de vocês sobre a primeira aula. Muito obrigada! Eu estou me esforçando muito para responder todo mundo e quero abrir também espaço de novo lá no grupo para vocês mandarem as perguntas de vocês. Se você gostou da aula e também quer compartilhar com a gente, compartilha aí a sua foto ou o seu tweet, enfim, com a nossa hashtag Você Consultora de Imagem e compartilha com a gente, eu vou adorar, me marca lá. É muito bom ver esse movimento do nosso workshop Você Consultora de Imagem sendo criado e eu fico muito, muito feliz de poder facilitar a vida de vocês, a trajetória de vocês rumo a essa profissão que eu tanto amo e facilitar também esse sonho, que você possa ter de trabalhar nessa área tão maravilhosa, de realizar o seu sonho de transformar a sua paixão por moda em profissão, ou também se aprofundar e conhecer um método que realmente é mais moderno e mais aprofundado, para aplicar a consultoria de imagem nos seus clientes. Então, depois que a gente falou sobre o primeiro fundamento, as habilidades interpessoais que você precisa dominar, que você precisa desenvolver para se tornar uma boa consultora de imagem, o próximo passo é você ter uma formação técnica na área de consultoria de imagem, Para isso, você tem que entender um pouquinho onde que a consultoria de imagem se encaixa dentro das profissões da moda. Então, a diferença entre consultora de moda, personal stylist, o produtor de moda, o estilista. É bem importante que você entenda aí o que a consultoria de imagem trabalha, Então, se a gente comparar, por exemplo, com o estilista, que é a pessoa técnica que vai desenhar as roupas, o consultor de imagem não tem nada a ver, A gente trabalha com o público final. Assim como o stylist, que é o produtor de moda, que vai fazer trabalho para campanhas de moda, que vai pensar em conceitos para venda das roupas, que não está preocupado se a modelo está gostando ou não daquele look, ou se o sapato está confortável. Na consultoria de imagem, a gente trabalha focado nos objetivos da nossa cliente. Então, o nosso foco é a cliente, menos a moda, Então, na consultoria de imagem, a gente leva em consideração o estilo de vida da cliente, os valores, os objetivos, a personalidade, a forma como ela se comunica e tudo isso a gente vai utilizar para botar de dentro para fora. Então a gente não vai criar nada, A gente vai só facilitar essa externalização de quem a cliente já é
para que ela possa se expressar através da imagem, que a gente já sabe é uma importante e muito assim imponente, né, forma de comunicação. Então, o segundo fundamento principal para você se tornar uma boa consultora de imagem são, na verdade, os fundamentos que você precisa dominar para dar consultoria, né? A técnica da consultoria de imagem. Independente da área que você for escolher dentro da consultoria, para você poder se denominar uma consultora de imagem, você precisa de uma formação na área. Você precisa dominar os fundamentos da consultoria. Como qualquer outra profissão, não é mesmo? Não dá para você começar uma profissão nova sem você ter uma formação nessa profissão. E na consultoria também não é diferente. A gente não possui no Brasil, nem no mundo, na verdade, uma faculdade de consultoria de imagem, tá? Então, como é que as pessoas se formam hoje? Elas se formam em cursos livres, cursos de especialização, que podem ser em instituições específicas, ou como eu fiz, né, no Marangoni, por exemplo, ou também com professoras experientes na área que oferecem cursos menores, cursos mais focados e seus próprios métodos também. Como é o caso do método FAI, né, que é o meu método autoral, onde a gente realmente foca mais nessa questão do autoconhecimento, do empoderamento, da autoestima e menos em regras e imposições, e eu acho particularmente um método mais moderno, né? E ele é muito eficiente, já comprovado por mais de 50 alunas, né, que se formaram comigo, além das centenas de clientes que eu já atendi pelo mundo todo utilizando essa metodologia. Então, que fundamentos que a gente tem que dominar dentro da área de consultoria de imagem, né? A primeira coisa é a questão dos estilos, essa investigação inicial focada nos estilos pessoais. No método FAI a gente trabalha com 8 estilos ao invés de 7 do método tradicional. E a gente também não classifica tanto as clientes dentro dos estilos bem quadradinhos, a gente trabalha menos com estereótipos, né? Então a gente trabalha, claro, com os valores e a essência de cada cliente, então dentro dos estilos, mas a gente também usa esses estilos como estratégia para o que a cliente quer demonstrar daqui para frente. Então muitas vezes a cliente, digamos, ela é romântica ou ela é natural e aí ela quer ter um pouquinho mais de força na comunicação dela, quer ter um pouquinho mais de assertividade, quer se impor um pouquinho mais, por exemplo, que é uma queixa comum, né, das pessoas do estilo romântico. A gente pode utilizar, por exemplo, o estilo elegante para isso, né? As mensagens que o estilo elegante transmite, as peças bem chaves do estilo elegante, para que a gente traga essas novas mensagens para essa cliente que é do estilo romântico, por exemplo. Então a gente utiliza os estilos também como estratégia. Claro que eles têm que ter a ver, que eles têm que estar, né, em sincronia com quem a cliente já é, né? A gente não vai poder impor uma coisa que a cliente não é, isso jamais, né, gente? Mas a gente consegue usar também os estilos para trazer essas diferentes mensagens para a cliente. Então, é muito legal e é muito importante que a gente entenda muito bem sobre os estilos, sobre as diferentes personalidades, as diferentes mensagens que eles transmitem, as diferentes prioridades no vestir, mas também trabalhe sem os estereótipos, né? Porque acontece isso, muitas vezes a pessoa olha para outra pessoa e fala assim, ela tá vestida de onça, então ela é o exuberante. Ah não, ela tá com um tênis, então ela é esportiva. E isso é muito superficial, né, gente? Nós somos muito complexos pra gente ser classificado pelo look do dia, né? Não tem como. Então no método FAI a gente preza muito, e de novo a gente tá falando lá das habilidades interpessoais, né? E dessa importância dessa investigação da cliente, como é importante a gente trazer, né? Entender a cliente, essa parceria da consultora com a cliente, pra gente conseguir o máximo de informação possível sobre a cliente, pra conseguir externalizar quem ela é, coerentemente dentro dos estilos e poder também traçar essa estratégia de acordo com os objetivos dela com a imagem. No método FAI a gente trabalha muito com a imagem como uma forma importante de comunicação. A gente está sempre consciente disso também, para que a cliente entenda aí, né, a importância também de gerenciar isso da melhor forma, para que ela possa, enfim, mostrar para o mundo a sua melhor versão, né? Depois que você dominar os estilos, a gente vai para uma investigação do biotipo da cliente, da silhueta, das características do corpo da cliente. E aí, de novo, o método FAI se difere um pouquinho do método tradicional. Nas consultorias, né, por muito tempo, foram feitas medidas exatas da cliente. Existe uma teoria, por exemplo, a teoria das cabeças, onde a gente mede a cabeça da cliente aqui, e aí ela tem que ter 7,5 cabeças
no total do corpo dela. E aí tem o número de cabeças da perna, o número de cabeças do tronco. E se ela não tiver essa medida exata, que é comparada ao corpo ideal, ela tem algum defeito, né? Alguma desproporção. E aí, então, essa desproporção teria que ser corrigida com elementos do vestir, né? Com, enfim, uma cintura mais alta ou mais baixa, uma bainha, enfim, né? Ou com diferentes elementos aqui em cima, né? Casacos, enfim, linhas, formas. E isso pra mim nunca fez muito sentido, como eu falei pra vocês, né? Eu não acho confortável ficar medindo, né? Nem ser medida e muito menos medir alguém e comparar essa pessoa com esse corpo ideal. Então, no método FAI, nossa investigação do biotipo, da silhueta da cliente, é feita com a técnica do peso visual e a gente trabalha muito com o objetivo da cliente, como é que ela se vê bonita. Então, a gente trabalha muito com a autoimagem, como que a cliente se vê, né, no espelho. E o que ela gostaria de repente de corrigir, mas para ela, não necessariamente para se adequar a um corpo ideal. Afinal de contas, na consultoria tradicional, muitas vezes fala assim, você tem quadril largo, então a gente tem que usar blusas assim, assado manga, mais bufante, para disfarçar o seu quadril largo. Mas se a cliente gostar do quadril largo, né? Se a cliente for que nem a Kim Kardashian, que adora super destacar o quadrilzão que ela tem e é linda, maravilhosa assim. Então a gente não, no método FAI, a gente não trabalha impondo regras, impondo o que a cliente tem que fazer. A gente pergunta para a cliente o que ela quer, como que ela se vê bonita e como é que a gente pode ajudar então através dos diferentes efeitos visuais, né, trazendo mais volume, tirando volume, isso tudo visualmente, né, através de acessórios, de cores, de estampas, de linhas, de peças específicas, modelagens, tecidos, né, todos os elementos técnicos daí da consultoria para causar esses efeitos para a cliente se ver linda, maravilhosa no espelho. Então esse é o nosso objetivo. Muito menos do que classificar a cliente em triângulo, triângulo invertido, você vai aprender isso também, claro, né? Precisa aprender isso também no método, mas a gente trabalha muito mais focado nos efeitos que a cliente quer. Porque muitas vezes quando a gente classifica a cliente num biotipo, e a cliente tem objetivos diferentes com a imagem, muitas vezes antagônicos aí, causa uma confusão enorme, né? Mas se você fizer isso aqui, se você destacar a cintura, você vai destacar o peito e o peito é grande, e agora? Então fica uma confusão, né? Então no método FAI a gente foca muito no objetivo da cliente e aí de novo a importância da gente ter esse contato muito próximo, né, consultora-cliente aí durante todo o processo. E esse processo de investigação, de novo, também é feito de uma forma muito empática, muito de conversa mesmo, na frente do espelho, pra gente empoderar essa cliente, trazer mais autoconfiança e principalmente melhorar a autoestima dela, que eu acho que é também um dos nossos papéis, né? Trabalhar para ajudar as mulheres do mundo todo, de forma geral, que tem esse problema, né, de autoestima. Esse problema é um problema muito sério, assim, mundial, não é só no Brasil. A gente também, como consultoras, pode contribuir para essa causa, né? Ajudando nossas clientes a se sentirem mais bonitas, a terem mais autoestima, a se aceitarem mais e a se verem bonitas no espelho. Depois dessa parte de estilo e de biotipo, você também precisa dominar o universo das cores. Porque a gente vai trabalhar muito com as cores, né, na consultoria. Afinal de contas, a cor é um elemento visual que causa bastante impacto, né? Um dos primeiros que as pessoas, que o observador, inclusive, vê numa pessoa, nota na pessoa, né? A cor tem duas coisas aí. Elas têm tanto o efeito visual, então uma cor às vezes mais escura pode retrair, né? Pode diminuir uma superfície, assim como uma cor mais clara também pode expandir. Mas também tem uma coisa psicológica da cor, né? Existe até um livro muito bom chamado Psicologia das Cores sobre isso. O marketing usa isso muito, né? Não é à toa que o McDonald's é laranja, que os políticos usam camisa azul e gravata vermelha, né? Então a gente vê isso muito utilizado em todos os, né, os campos aí, e na consultoria não seria diferente. A gente utiliza muito a questão das cores, então os tons mais vivos, mais opacos, mais escuros, mais claros, a gente tem que entender sobre teoria da cor e também, claro, como usar o círculo cromático, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para fazer combinação de cores, né, mais harmoniosas e assertivas, e também ensinar essa técnica para cliente. Porque uma coisa, muitas pessoas deixam de usar a cor, usar a estampa, por medo de não saber, de ficar brega, de ficar uma combinação nada a ver, né? Eu tenho muitas clientes que falam, não, eu uso cor porque vai que eu faço uma combinação esdrúxula, fica ridícula, as pessoas vão comentar, né? Então, quando a gente utiliza o círculo cromático, tanto pra gente quanto pra cliente, a gente passa essa segurança pra cliente, ela começa também a se aventurar mais aí no mundo das cores e colorir a sua vida muito mais, né? Então a gente também vai ter que dominar essa questão da combinação de cores, combinação de estampas, né? E também, inclusive, levando
levando em conta sempre o estilo da cliente, quem a cliente quer, quais são as prioridades dela e que mensagens que ela quer transmitir. Lembra que a gente também utiliza isso como forma de comunicação, né? Então, de acordo com a situação, de acordo com o dress code, de acordo com o objetivo da cliente, a gente pode recomendar diferentes combinações de cores, de estampas, né? Diferentes tons, né, daquela cor ou não. Então, esse conhecimento de cores também é um conhecimento muito importante e é um grande aliado necessário para a gente trabalhar com consultoria de imagem. E aí também entra, claro, a coloração pessoal. Se você quiser se especializar e oferecer esse serviço junto com a sua consultoria, que eu adoro também, ele pode ser feito como um curso separado, né, da formação de consultoria, onde você vai fazer então essa análise de coloração na cliente para definir quais são os tons que mais harmonizam com o tom de pele da cliente. E aí você pode oferecer ainda esse serviço a mais nessa fase de investigação aí, né, sobre a cliente, de autoconhecimento dela. Depois, então, que a gente terminar essa fase de investigação, né, de autoconhecimento, de a gente definir, então, qual que é o estilo da cliente, dela atual e também a estratégia de estilo dela para o futuro, como é que é o corpo dela, como é que ela se enxerga, que efeitos que ela gosta de ver no corpo e como fazer isso. E também explicar para a cliente aí como é que funciona o universo das cores e como ela pode fazer coordenações mais interessantes de cores e estampas e utilizar as cores a seu favor, a gente vai partir para a parte prática aí da consultoria de imagem. E a primeira coisa é a edição do guarda-roupa, né? A gente vai começar então a botar a mão na massa nas roupas. Essa parte às vezes pode ser um pouco dolorosa para algumas clientes, porque tem muita gente que tem algum apego, né, com as peças ou não consegue muito se desfazer. Mas é uma parte muito necessária. Eu sempre falo na consultoria, isso você pode ligar também nas suas, que quando a gente faz a edição do guarda-roupa, quando a gente faz uma limpeza, a gente também faz uma limpeza mental, né? A gente abre espaço para novas oportunidades, para novas energias entrarem no guarda-roupa, né? E a gente fazendo isso, a gente também torna o nosso guarda-roupa o nosso aliado. Porque muitas vezes um guarda-roupa cheio, na maioria das vezes, ele não é necessariamente um guarda-roupa com mais opções. Pelo contrário, normalmente quanto mais peças a cliente tem, menos ela usa. Isso é uma estatística interessante. A maioria das pessoas só utiliza 25% do que tem no armário. Já imaginou isso? Então a gente não precisa de tanto, né? Não quer dizer que agora a cliente vai ter que ser minimalista e ter um guarda-roupa muito pequeno, mas ela pode sim dar uma editada e deixar no armário só aquilo que realmente faz sentido para ela hoje, para a vida dela hoje, para as mensagens que ela quer transmitir hoje, para o corpo que ela tem hoje, para o estilo dela hoje, né? Então essa fase ela é muito necessária para que a gente tire realmente aquilo que não faz mais sentido e também abre espaço para o novo. Além disso, na consultoria, a gente vai olhar para o que a cliente tem, né? Então, para a gente conseguir entender ali qual que é o acervo atual da cliente, para a gente conseguir ver se existem realmente todas as combinações e os looks necessários para o estilo de vida da cliente, né? Se suprem as necessidades dela. E também o que está faltando para fazer esse armário funcionar melhor, para multiplicar, ter mais looks, ter mais possibilidades de dress codes, enfim. Então, ali nessa fase de edição, que é super importante, além dela tirar essas peças que não são mais necessárias, que não combinam mais com ela, também a gente vai verificar ali o que está faltando para fazer esse armário funcionar para ela e tornar esse armário, assim, um aliado na vida dela, né? Não tem coisa mais gostosa que a gente abrir o armário de manhã e simplesmente, ele tá todo organizado por cor e tem todas as peças que a gente sabe que nos valorizam e a gente saber as combinações que a gente vai fazer, a gente já ter isso com muita facilidade ali na mão, né? Então as clientes valorizam isso muito. E, inclusive, esse serviço pode ser oferecido de forma separada na consultoria. Você não precisa fazer também todos os serviços, né? Compras, montagem de looks. Você pode oferecer também só a parte de edição do guarda-roupa, de ajudar a cliente a fazer essa limpeza e levantar as necessidades que estão surgindo no guarda-roupa, né? Então, você também pode oferecer serviços diferentes aí, já são boas ideias para você começar o seu negócio de consultoria de imagem aí. Nessa edição, então, a gente vai criar essa listinha de compras que a cliente vai ter com as peças, e normalmente são poucas e boas, né, que ela vai precisar para fazer esse guarda-roupa, então, funcionar. Isso é uma outra coisa que as pessoas pensam, né? Às vezes, ai meu Deus, eu vou ter que comprar muitas peças, como é que eu vou fazer? Ou na consultoria eu vou ter que jogar tudo do meu armário fora e comprar tudo novo. Gente, isso acho que nunca aconteceu nesses meus 12 anos de carreira. Normalmente, as listas de compras da consultoria são poucas e boas peças, são peças muito focadas para fazer o que a cliente já tem funcionar. O nosso foco é sempre em aproveitar ao máximo
máximo que a cliente já tem, né? Afinal, ela já investiu tempo, já investiu dinheiro em tudo aquilo. Então, ela precisa realmente de poucas e boas peças normalmente para fazer aquele acervo funcionar, multiplicar a quantidade de looks e as diferentes formalidades que ela precisa para o dia a dia dela, né? Então, a gente vai ter que entender um pouquinho quais são as cápsulas do guarda-roupa que ela precisa ter e aí quais são o que tá faltando aí para fazer essas cápsulas funcionarem bem e terem bastante opções de looks para ela conseguir suprir as necessidades dela do dia a dia, né? E aí também tem algumas técnicas pra gente fazer isso que você consegue aprender, né, também no método FAI. Na consultoria de imagem também a gente pode ajudar a cliente a melhorar a visualização das peças dentro do armário e principalmente a durabilidade das peças, né? Porque afinal de contas ela vai comprar peças novas, ela comprou aquelas peças que ela tem, que são dinheiro, né, gente? Que é dinheiro e tempo que ela investiu também na investigação, em achar essas peças. Então a gente também foca em fazer elas durarem por mais tempo, estarem sempre prontas para uso. Então a gente também pode contribuir com algumas técnicas do que dobrar, do que pendurar, de como que organiza para poder visualizar o máximo possível das peças, afinal de contas, o que a gente não vê, a gente não usa, não é verdade? Então a gente também pode contribuir com essas dicas de organização, claro, ainda longe, né, de ser uma personal organizer, isso também é uma outra atividade que você pode oferecer ou fazer uma parceria com alguma personal organizer para isso, mas a gente foca muito nessa questão da visualização, né, de ver tudo que você tem e também de facilitar no dia a dia para você pegar as peças e fazer as combinações, além de, claro, né, manter as peças sempre em bom estado, né, e aumentar a durabilidade delas, né, o ciclo de vida delas, para também a gente contribuir, além de tudo, né, com o meio ambiente, não ficar gerando esse lixo, esse descarte tão grande de roupas que a gente vê por aí. E depois então que a gente faz essa edição, chega a hora de fazer o personal shopping, que é nada mais do que uma experiência de compras para cliente. Muitas pessoas encaram as compras, né, como um refúgio, como uma recompensa por algum problema. Hoje eu tô mal, eu mereço uma blusinha, né? Eu vou no shopping dar uma volta, vou procurar o que comprar porque eu mereço. Ou às vezes a amiga, né, acaba influenciando numa decisão. Então a gente vai na consultoria de imagem mudar um pouquinho esse relacionamento que a cliente tem com as compras, né? Fazer com que ela enxergue mais o custo-benefício das peças, que ela se foque mais nas próprias necessidades, né, naquilo que ela já tem no armário. E eu sempre digo, as minhas clientes viram cricas para comprar, ficam com muito mais critério, né, e muito mais, assim, criteriosos para comprar, porque realmente, depois de todo esse trabalho, a gente fazer toda a edição do guarda-roupa, que muitas vezes, como eu falei, pode ser dolorido, poxa, agora você vai encher teu armário de novo de coisa que você não precisa? Não, né? Então a gente, na consultoria de imagem, a gente preza muito por ensinar a cliente como comprar de uma forma eficiente e inteligente. Então a gente vai passar para a cliente técnicas de como avaliar o custo-benefício, como saber a diferença de uma reforma e de um ajuste, como verificar a qualidade das peças, né, os acabamentos, os tecidos. Então, todas essas informações você tem que dominar, você tem que ter conhecimento, né? Como que você avalia o caimento, como que você não cai no papo de vendedora, né? Como que você compra menos por impulso. Então, tudo isso vai fazer parte dessa sua experiência de compras. Ela pode acontecer em duas etapas. Você pode fazer um pre-shopping, né? Um pré-shopping para cliente, que aí você ir primeiro na loja e separar as peças e depois a cliente chegar e só provar aquilo que você separou. Ou você também pode ir com a cliente junto na loja e já pedir algumas peças da lista para a vendedora, mas você e a cliente também dão uma olhadela ali na loja enquanto a vendedora está pegando as peças, enfim, ou até para vocês conhecerem um pouco e você também poder passar um pouco mais de conteúdo para a cliente. Por que essa peça aqui talvez não valeria a pena, esse tecido pega? Eu gosto muito de fazer a cliente pegar nos tecidos, ver o caimento, né, ver se pinica ou não, sentir, fazer essa experiência sensorial também com a cliente com relação aos tecidos. Mostrar para ela as diferentes modelagens, às vezes uma nomenclatura que ela não saiba, né, enfim, e já fazer ali uma experiência também maior para a cliente. E daí também fazer a experiência do provador, né? Então começar a ir no provador com a cliente e fazer ela provar as peças, né? Que é fundamental, né, gente? Porque o caimento é 90% de uma peça, né? Muitas vezes no cabide, na manequim, ela tá maravilhosa, mas na hora que a cliente prova, né? Muitas vezes não fica bom o caimento, ou fica sobrando um tecido, ou fica, na hora que ela senta não funciona. Então é muito importante, sempre nessa etapa de personal shopping, a gente fazer a cliente vestir a roupa na vida real. Tipo assim, se ela trabalha sentada, então senta com a roupa, senta com a calça, vê se a calça não aperta.
aberta, vive a sua vida, pega a sua bolsa, vê se aquele tecido não vai pinicar ou não vai criar bolinha quando você colocar a bolsa no ombro. Então esses detalhes é sempre bom você ensinar a cliente, além também de como é que ela avalia, né? Na etiqueta, a lavagem das peças, os acessórios que ela vai precisar para cada peça e assim por diante, né? Então essa é uma experiência completa de compras. E aí muita gente me pergunta isso: Roberta, mas a cliente precisa comprar necessariamente as peças na etapa de personal shopping? Não, a cliente não precisa comprar nada. Claro que normalmente ela acaba comprando, né? Porque que mulher que resiste, mas também porque como a gente tá dando muitas dicas e a gente tá orientando ela para as melhores peças, ela acaba também vendo na prática como aquela peça funciona muito bem e acaba querendo tê-la no armário, né? Mas não é obrigatório que a cliente compre nada, tá bom? Então a cliente vai optar ou não por comprar. E aí entra outra dúvida também muito comum. Na consultoria de imagem a gente não impõe nada para cliente. Tudo que a gente vai trabalhar, de novo, no método FAI é uma parceria entre cliente e consultora. Todas as coisas que a gente vai orientar para a cliente são sugestões, né? É uma parceria, então a cliente não é obrigada a nada. E nessa parte de personal shopping é muito importante também que você leve em consideração, claro, o orçamento da cliente, né? Não adianta você levar uma cliente que tem um orçamento super apertado para uma loja muito cara onde ela não vai conseguir comprar nada, ela vai até ficar se sentindo constrangida, né? Então uma das coisas que você também precisa fazer para escolher as lojas que você vai levar essa cliente para essa experiência, mesmo que ela não compre, é também o fator orçamento, né? Então isso é uma coisa que você tem que perguntar para a cliente antes. Olha, qual que é o seu orçamento para a gente fazer essas compras, né? E você vai ajudá-la então a dividir esse orçamento nas peças que ela vai precisar comprar, inclusive também orientá-la com as prioridades, né? Porque às vezes tem uma peça na lista que também não é a prioridade para agora, você pode esperar mais um pouquinho, às vezes esperar uma promoção, enfim, né? Então orientar a cliente com relação ao orçamento também é importante e também levar a cliente para lojas onde tem o tamanho dela, né? E para isso, você também precisa conhecer as lojas da sua cidade, né? Conhecer as lojas do seu meio, lojas para diferentes orçamentos, para diferentes tipos de corpo, para diferentes tipos de estilos. Então é bom também você ter esse conhecimento para poder orientar a sua cliente e orientar inclusive a sessão de compras, né? Levá-la para as lojas onde vai ter as peças que ela está procurando, no estilo dela e no orçamento dela. É claro que a gente está vendo agora, nesse meio agora do Covid, né, nessa realidade pós-Covid, o online ser muito forte, né? E a gente tem uma grande vantagem aí, porque as lojas permitem que a gente peça as peças e eles devolvem o dinheiro, o que não acontece nas lojas físicas, né? Se a cliente comprar uma peça numa loja física, ela não pode mais pegar o dinheiro de volta se ela quiser devolver a peça sem usar, ela é obrigada a trocar por outro produto. Já nas lojas online isso não acontece, a gente tem um prazo aí determinado, né, pelos direitos do consumidor, para a cliente devolver a peça e receber seu dinheiro de volta. Então essa é uma grande vantagem, na verdade, para a gente tornar esse processo de personal shopping, às vezes, um processo online, né? Então você pode sim fazer compras online com a sua cliente, ela pode fazer com a sua orientação, às vezes podem fazer em conjunto, né, através de uma videoconferência, ou às vezes também ela tem a lista, você faz a lista com os links da loja e ela faz a compra do que ela achar legal, você bota 3, 4 opções para cada peça, por exemplo, e aí de novo, você tem que ter conhecimento, né, das medidas da cliente, né, mais ou menos qual que é o tamanho, enfim, para poder entender, né, aí quais que são as lojas que você vai poder indicar para ela também, né? Então, você pode ensinar também esse processo de compras online para a cliente, para que ela consiga fazer essas compras mais efetivas nesse momento e também, de repente, ela pode aderir a essa compra online daqui por diante. E depois que a gente fez essas compras, né, que a gente fez essa experiência de compras com a cliente, é a hora então de voltar para o armário e a gente vai fazer a coordenação de looks, onde a gente vai colocar em prática tudo que a gente trabalhou com a cliente desde o início, né? A gente vai montar os looks na prática que refletem a personalidade da cliente, que mostram para o mundo as suas qualidades, que fazem os efeitos visuais que ela deseja no corpo dela, né? E que funcionam para a vida dela, para o estilo dela e para o estilo de vida também, né? Para as diferentes ocasiões da rotina dela. Então a gente vai, né, no método FAI, por exemplo, a gente aprende uma técnica para ensinar para a cliente, também para usar para a gente, que é maravilhoso, para a gente criar looks mais criativos,
rápidos e mais interessantes para a cliente, uma técnica onde ela tem uma agilidade ali para conseguir ver o que funciona junto ou não, colocar e tirar acessórios, sem ficar naquela coisa põe, tira, né, e não gosta e tal. Então a gente vai ensinar essa técnica para cliente, vai tirar foto desses looks para cliente ter para sempre. Então você também precisa dominar essa técnica de montagem de looks, além de também truques de styling, né, truques legais que você pode mostrar para cliente aí, para poder dar ideias novas, para ela sair um pouco da zona de conforto também. Mas sempre a gente tem que, em todas as etapas da consultoria, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente estudou sobre a cliente, né? Então a gente não pode inventar de novo nada, né, gente? Sempre com o foco em tudo que a gente aprendeu sobre a cliente durante todo esse processo. Então quando a gente monta os looks, eu sempre falo que é meio que a cereja do bolo, né? A gente mostra para a cliente na prática as técnicas de coordenação de cores, de estampas, o que aumenta a formalidade, o que diminui, o que sofistica, o que deixa mais despojado, né? Os diferentes dress codes aí que ela precisa, como é que funciona, como é que a gente coordena acessórios, né? E truques também de styling que a gente pode fazer. Para aprender truques de styling, por exemplo, eu gosto muito do Pinterest. Ele é um site maravilhoso para você ter lá os seus álbuns e pesquisar referências, estar sempre se atualizando para poder mostrar novas técnicas para sua cliente também. Então, se você não tem ainda, faz o seu usuário lá no Pinterest e começa. Inclusive, me segue lá, é Roberta Carlucci. E depois, claro, né, quando você terminar toda essa consultoria, existe a fase do dossiê, que você vai para casa, fazer então o material da sua cliente com resumo de tudo que vocês fizeram juntas, que é o dossiê de imagem pessoal. E esse é o material também que você tem que aprender a fazer, né? E que para muitas consultoras pode ser um desafio. Na nossa formação em consultoria de imagem, que tem muita gente perguntando aqui, no método FAI, eu mostro para vocês o meu dossiê e a cada módulo também a gente vai mostrando o que tem que conter em cada etapa da consultoria, no seu dossiê, na sua apresentação do seu material. Então você já sai bem mais segura, né, para montar o seu próprio dossiê e mostrar todo o seu potencial, o seu material, toda a sua estratégia para sua cliente. Bom, e então esse é o segundo fundamento que eu gostaria muito que você então agora entendesse bem, que é o fundamento dos conhecimentos técnicos da consultoria, né? Os fundamentos da consultoria de imagem, que no final das contas é essa sequência, né, de etapas que você vai realizar com a sua cliente, cujos conhecimentos individuais você tem que conhecer, né, saber e se aprofundar também. Vai acontecer muitas vezes de você se identificar mais com uma coisa ou outra. E como eu falei, se você quiser, você pode trabalhar somente com uma etapa. Existem consultoras de imagem que trabalham só com parte de personal shopping, assim como tem consultoras de imagem que fazem muito só coordenação de looks, ou fazem também essa parte de estilo muito bem, trabalham só com essa parte de estilo, né? Trabalham só com a coloração pessoal, como é o caso da Luciana Urich também. Então você pode também se especializar em diferentes áreas, mas o importante é você conhecer todas, porque você é uma consultora de imagem, então você tem que saber o que, né, do que se trata tudo isso e como é que funciona esse processo, que é muito um processo de autoconhecimento, né? Você já conseguiu perceber. E uma das coisas que eu falo sempre sobre o valor da consultoria de imagem é que esse conhecimento que a cliente vai adquirir com você, que você também muitas vezes adquire com ela, né? Porque a gente vai se moldando e vai se adaptando a cada atendimento, ele é um conhecimento vitalício. Não é que nem uma peça de roupa que você comprou agora e daqui a 6 meses, 1 ano ela vai se desfazer ou você vai enjoar e você não vai querer mais. O conhecimento da área de consultoria que você vai oferecer para sua cliente, ele tem um valor assim, que não é calculável, porque ele vai ser para sempre. A cliente vai para sempre ter um conhecimento sobre ela mesma, sobre como se vestir melhor, sobre os diferentes efeitos visuais das roupas, sobre como se valorizar, sobre como comprar melhor, e isso só vai acumular em benefícios para ela durante a vida dela. Então também é o serviço de consultoria também é um serviço muito fácil de vender, porque os benefícios são muito claros, né? E são muito imediatos também. Isso é uma das coisas que mais me atraiu também na consultoria de imagem, porque na computação a gente trabalha às vezes em projetos de 1, 2 anos e no final muitas vezes ele é descartado, não faz mais sentido. Isso me frustrava muito, gente. E agora na consultoria, em 2 meses, às vezes 1 mês com uma cliente, eu já vejo muita diferença na vida dela, né? Eu recebi feedbacks super interessantes, super queridos, assim, de como a consultoria de imagem faz diferença, muitas vezes de fora pra dentro, né? A cliente se vendo mais bonita, ela também se motiva a fazer outras coisas, a realizar outros projetos, a correr atrás dos seus sonhos, né? Então, eu sempre falo que a consultoria de imagem ela tem esse valor vitalício, né? É uma coisa que você vai adquirir agora e vai ter pra sempre. Então esse foi o segundo fundamento. E o terceiro é conhecimento de moda.
você precisa conhecer quem são os principais players do mercado, né? Quem são as principais figuras desse mercado. Você tem que saber quem é a Anna Wintour, quem é o Raf Simons, né? Quem foi Coco Chanel, um pouco da história da moda. Você tem que ler livros sobre isso ou fazer cursos. Eu indico muito, inclusive, o curso do João Braga de história da moda. Então você precisa ter esse conhecimento, afinal de contas está entrando agora nesse ramo, né? Nesse nicho, nessa área. Então, claro que você no seu dia a dia, você vai utilizar a moda mais como ferramenta, mas você está entrando nessa área, então você precisa dominar também o que está acontecendo. Você tem que conseguir decifrar o que está acontecendo na moda, as tendências, o que a gente chama de zeitgeist, né? O espírito do tempo, saber o que está acontecendo. E a moda é cíclica, né? Ela vai acontecendo de novo e vai voltando. Então, quando você também entende sobre a história da moda e tudo que está acontecendo no mundo, você consegue também ver essas repetições, né? Visualizar para onde a moda está indo. E aí a gente consegue utilizar isso também como uma ferramenta, por exemplo, para atualizar o guarda-roupa da cliente, ou não permitir que ela jogue fora alguma coisa de repente que está voltando, ou escolher ali a dedo quais são as peças, quais são as tendências que você vai aderir se a cliente quiser, por exemplo, né? Se fizer sentido para aquela cliente naquele momento. Então, você precisa conhecer quem são as pessoas-chave desse mundo, né? História da moda, também nomenclaturas, né? Técnicas. Na consultoria de imagem, eu gosto muito de simplificar a minha linguagem para cliente, até porque tem muitos clientes que não sabem os termos técnicos, né? Não conhecem os termos técnicos da moda, nomenclatura de calças, de decotes, de blusas, de recortes, enfim, de tecidos, né? Mas a gente precisa sim conhecer esses termos técnicos e saber, inclusive, explicá-los para a cliente, que ela pode vir com essa dúvida, né? Mas também porque você pode ser chamada, por exemplo, como eu fui, para comentar um desfile de moda ao vivo na televisão, né? Eu fiz comentei o Dona Fashion por 2 anos seguidos, todos os desfiles ao vivo na televisão, lá na Rede Globo, né, na RBS, e foi um desafio super grande, e isso a gente precisa conhecer muito, né, do que está acontecendo na moda, do mundo da moda, das tendências, as marcas que estão aí muito fortes, tanto as internacionais quanto também as suas locais, nacionais, né? Conhecer as lojas, conhecer cada estilo, né, de loja, de lifestyle, enfim, e as histórias também, né, essas principais figuras, né? Então, você agora em diante vai estar inserida nesse universo, então tem que conhecer também desse universo. Você não precisa se dedicar horas da sua semana sobre isso, né? Ficar por dentro, assim, assistir todos os desfiles, não é o caso, tá? Mas é bom sim você tá antenada, né? Você tá por dentro do que tá acontecendo no mundo da moda, no que tá acontecendo nesse mundo agora, até para você também poder educar, né? E trazer informações novas para sua cliente a cada atendimento. Ainda envolvendo esse fundamento de conhecimento de moda, as nomenclaturas, então, são super importantes, e os dress codes. Você tem que conhecer sobre os dress codes sociais, então esporte fino, e você também tem que conhecer sobre os dress codes corporativos, então o mais formal, o informal, o semiformal. É preciso que você tenha esse conhecimento para que você possa orientar a sua cliente na hora de fazer os looks, na hora de montar o guarda-roupa de trabalho dela, ou na hora também de dizer para ela o que é adequado para cada ocasião ou não, para cada ambiente, enfim, para as novas necessidades dela, para os novos desafios dela. Muitas vezes as clientes nos procuram para justamente nessas transição de carreira, transição de país. Então você tem que ter um conhecimento sim sobre os dress codes, sobre o que é adequado em cada nicho. No marketing, uma empresa de marketing totalmente diferente de uma empresa de mercado financeiro ou da área jurídica. A necessidade de uma juíza é totalmente diferente de uma necessidade de uma médica. Então, como é que funcionam esses nichos, quais são os dress codes necessários, o que é adequado ou não. Então esse conhecimento também é muito importante que você adquira aí para se tornar uma consultora de imagem de sucesso. Outro conhecimento de moda também é da área de tecidos. Eu recomendo muito que você faça um curso na área de tecidos para você entender um pouquinho mais sobre as fibras, o que é fibra natural, o que é fibra sintética, como é que funciona isso, qual é a manutenção desses tecidos, os efeitos, os caimentos dos tecidos. Existem livros muito bons também sobre tecidos aí que você pode ler, mas um curso também onde você consiga pegar eles na mão e consiga trabalhar com isso é também muito enriquecedor, eu acho, para uma consultora de imagem. Recomendo muitíssimo. Além disso, um pouquinho de conhecimento sobre costura também é bem interessante. Você não vai precisar fazer nenhum ajuste, nenhuma reforma para clientes de roupa, claro que não. Mas você tem que entender sobre a estrutura da roupa para saber que tipos de ajustes e reformas são possíveis de serem feitos nas roupas da cliente, né? Porque, de novo, eu falei para vocês, muitas vezes a gente está focado
focado no que a cliente já tem no armário e utilizar isso ao máximo. Então a gente pode sim oferecer novas possibilidades para ela usar uma mesma peça, de repente encurtar um vestido, ou fazer a bainha de uma camisa, ou fazer uma pence atrás para deixar mais acinturado. Então essas sugestões também enriquecem muito o atendimento de consultoria. Então esse conhecimento aí básico de costura também é bem interessante para fazer essas sugestões, dar as orientações necessárias para que a cliente possa levar para a costureira ou para quem ela for levar. E você tem que conhecer boas costureiras também que podem ser suas aliadas nisso. Bom, então a gente falou hoje de 2 fundamentos muito necessários para você dominar para se tornar uma consultora de imagem de sucesso, além do primeiro fundamento que a gente já tinha falado na aula 1, que é esse conhecimento interpessoal, né? De realmente lidar com pessoas, saber lidar com pessoas em diferentes níveis. Então, o conhecimento de hoje que eu passei para vocês são esses fundamentos da consultoria de imagem, como eles funcionam no método FAI, e também os conhecimentos de moda que você precisa ter para poder trabalhar aí nas suas consultorias com mais sucesso. Eu espero que você tenha gostado muito e que isso te ajude também a você traçar o seu caminho aí melhor para saber onde é que você tem que investir, que conhecimentos que você tem que adquirir para poder começar nessa profissão com mais sucesso. Bom, já tem algumas pessoas que me perguntaram sobre como elas podem se aprofundar, né, no método FAI e também na consultoria de imagem de forma geral. E sim, a gente tem aí algumas surpresinhas para vocês, mas eu queria pedir para que vocês focassem agora muito no que a gente está ensinando aqui, porque realmente são fundamentos importantes para vocês dominarem, para entrarem nessa área de consultoria com mais confiança e terem mais sucesso também em suas carreiras. Então, segura aí que a gente vai já contar também sobre essas novidades para vocês, dessa nossa formação aí, onde a gente vai oferecer o método FAI para que você trabalhe com consultoria de imagem e realize esse seu sonho. Bom, então antes de finalizar a aula, quero lembrar vocês que tem material de apoio para você praticar aqui esses fundamentos, para traçar a sua estratégia, né, para adquirir esses fundamentos e desenvolver esses fundamentos todos que eu abordei aqui, lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte ainda, corre lá, que eu já mandei o material da primeira e já tem material da segunda também por lá. Eu vou abrir também espaço para vocês fazerem perguntas, para a gente trocar figurinhas, então corre lá porque não pode perder. Lembrando também que a gente vai ter lives diárias essa semana no Instagram, então quem não me segue lá já tem que correr lá para garantir a vaga, vão ter convidadas super especiais e eu quero ver se eu consigo também abrir no finalzinho aí espaço para alguma de vocês que estiver assistindo para fazer alguma pergunta, enfim, quero ver se a gente conversa também por lá. Então, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula também. E lembrando que tem 4 aulas no workshop, essa é só a segunda, então ela tem muito conteúdo para vir pela frente, tá? Então te espero amanhã na próxima aula. Tchau, tchau!